uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque me dá uma tristeza muito profunda, porque ainda tem muita gente, especialmente mulheres, né, que acreditam que você tem que escolher. Que ou você vai ser uma boa profissional, ou você vai ter uma família, que é impossível, né, conciliar as duas coisas. E eu posso dizer, por experiência, que fácil não é. É difícil pra caramba, assim, não tem discussão. Mas não é impossível, gente. Não é impossível e é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E eu quero voltar lá no começo da sua história, porque eu quero entender dos primórdios a lógica da coisa, assim. Bora lá. Como é que foi o início da sua carreira, sabe? Até a fundação do Nubank. Como é que foi? Você sempre foi, assim, ambiciosa no sentido de deixar tua marca no mundo? Você sempre teve isso, esse drive, assim? Não, isso sim. Que eu Isso com converso com você, certeza. você me deixa elétrico. Então você tem essa pegada de vamos fazer Sim, acontecer. Você sim. tem isso. É muito engraçado que ontem, por acaso, eu tive uma reunião no Nubank com o pessoal da Mastercard que veio de Nova York aqui para, enfim, algumas reuniões que a gente tinha. E tem um amigo meu que fez MBA comigo há 16 anos atrás, trabalha na Mastercard. E aí uma das pessoas que veio, trabalha com ele, falou, o Jerry te mandou um beijo e tal. Ele tava falando que ele foi da sua classe, né, do MBA. Eu falei, poxa, né, tem um super carinho por ele. Ele comentou que você era a única que prestava atenção no que estava acontecendo na época da... Então, de fato, assim, eu sempre tive essa coisa de querer fazer mais, de querer fazer tudo, de querer aprender tudo, de querer saber tudo, de querer fazer o meu melhor. Isso desde adolescente, sabe? Sabe de onde veio isso? Cara, eu acho que eu queria provar muita gente errada, eu queria... eu cresci num ambiente que eu aprendi muito cedo o valor do trabalho. Meus pais, de fato, sempre trabalharam muito. Era uma coisa assim que eu acordava muito cedo para ir para a escola, meus pais já estavam saindo para trabalhar e eu ia dormir, eles não tinham chegado do trabalho ainda. Esse Total, naipe, sabe? total. Nunca me faltou nada e tal, mas... e eles melhoraram de vida ao longo do tempo, mas quando eu era criança, a gente tinha uma vida dura, aquela coisa assim de uma garrafa de Coca-Cola no domingo para dividir em todo Sim, mundo, não faltou entendeu? nada, mas não manjava nada também. Nada. Então, e eu queria ter as coisas, eu queria conquistar as coisas, sabe? Tipo, era uma fome muito grande que eu tinha de fazer, de conquistar, de viajar, sabe? Então, desde muito cedo, eu aprendi o valor de eu correr atrás, sabe? Sim. Das minhas conquistas. E isso era um objetivo muito grande para mim. Então, eu lembro, por exemplo, né? Você falou, pô, quer voltar para o começo. Uma das escolhas que eu acho que para mim foram muito, muito importantes foi até a escolha da faculdade, né? Quando eu estava terminando o colegial, quando fui fazer vestibular, eu acabei, fiz vários, eu passei em jornalismo, em odonto, em engenharia, em vários lugares, né? E aí eu acabei indo fazer engenharia porque eu falei, bom, fora advogar e clinicar, o resto eu vou poder fazer, entendeu? Ninguém vai poder me Boa. falar. Então, sei lá, o que pintar na minha frente eu vou fazer. E o começo da minha carreira, que você estava perguntando, foi muito sobre abrir portas, abrir possibilidades, entendeu? Então, eu fui para a faculdade que eu achava que ia me abrir mais portas. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos já estava fazendo meu primeiro estágio, assim, de verdade, ralação mesmo, né? Tá. E aí eu já emendei um mestrado junto, já estava trabalhando full time, e aí na sequência já me preparei para fazer o MBA, e eu comecei minha carreira, quando eu me formei na faculdade, em consultoria, porque eu achava que era um caminho também que abria muita porta, que me ensinar muito. Aí fui fazer o MBA, mas assim, eu sempre valorizei muito esse aspecto profissional, né? Porque eu tinha muita fome, sabe? É legal ver essa fome. Eu consigo sentir a sua Né? fome em você falando. E É. é uma das coisas muito duras ensinar as pessoas a terem esse apetite. É como dar um treinamento de ambição. É muito difícil. Eu falo que tem uma frase que eu sempre falo que você pode ensinar tudo para uma pessoa, mas você não pode ensinar ela a estar afim. Ela realmente querer, sabe? Ela ter essa coisa de estar afim. Isso você não ensina. Isso ou ela tem ou ela não tem, sabe? E eu sempre tive muito essa vontade de fazer as coisas, de conquistar as coisas. E aí foi isso. Comecei minha carreira em consultoria, porque eu achava que ia me abrir muitas portas, de fato me abriu. Fui para MBA também pensando, cara, vai me abrir muitas portas, vou ganhar um conhecimento, ganhar acesso aqui a empresas, a pessoas e tal, que eu nunca teria. Eu lembro de fazer a conta, olha como é a cabeça. Me conta. Eu lembro de fazer a conta de quanto eu estava pagando por cada aula do MBA. Aí o povo vai fazer e fica matando aula, vai viajar, vai pra balada, chega bêbado, não sei o que, de Você dava ressaca. valor mesmo naquele Pô, momento. muito, cara. Total. Cada aula que eu faltava, se eu fosse faltar, era coisa de alguns $1.000. Uma aula. Eu falava, não, que isso? Aí tava todo mundo indo lá viajar, pra balada, não sei o que. Aí eu tava lá, cara, fazendo os negócios. Eu lembro quando eu fiz MBA,
para você se formar, você precisava fazer pelo menos 3 créditos, né? 3 matérias inteiras, que chamava, por período. E você podia fazer no máximo 5, né? Eu fiz 5 em todos os meus períodos. Teve período que eu cheguei a fazer 5,5. Eu pegava meio crédito a mais, pedia uma exceção, não sei o quê, porque eu queria aproveitar ao máximo aquilo, sabe? Eu queria absorver tudo que aquilo podia me dar, entendeu? Eu queria ter o máximo retorno no investimento que eu estava fazendo ali, seja de grana, seja de tempo, sabe? Então é isso, eu acho que vem muito disso, dessa fome, realmente dessa vontade. E isso naturalmente te levou a começar a conhecer pessoas que estavam na mesma vibração. Foi ou não? Eu acho que você conhece um pouco de tudo, né? Total. Na vida. Na época do MBA, por exemplo, tinha de tudo. Tinha a turma que estava lá, de novo, pra balada, e tinha a galera que estava mais afim, sim, sem dúvida. Não é todo mundo que muitas vezes está na mesma pilha. O que eu acho que a gente, ao longo do tempo, aprende é a selecionar com quem que você quer andar, entendeu? Com quem que você quer dividir a sua vida. Porque a real é que o ambiente que a gente está, ele influencia muito. A gente quer acreditar que não, a gente quer acreditar que a gente tem personalidade, que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas a real é que se você está num meio, convivendo com pessoas que estão normalizando uma pancada de comportamentos ruins, mais cedo ou mais tarde, você começa a achar aquilo normal também. É verdade. Você começa a achar aquilo ok. Você começa a falar assim, não, tudo bem se eu hoje fizer isso aqui, tudo bem se eu hoje fizer aquilo ali. E não tá tudo bem, entendeu? Na real, não tá tudo bem. Então, eu acho que ao longo do tempo, isso foi uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção, sabe? E de não me colocar em situações, ou não ficar em grupos, em lugares que eu não achava que tinham valor, entendeu? E valor não no sentido... Porque às vezes alguém pode interpretar isso e falar assim, então você só quer estar com quem é bem-sucedido, quem tem dinheiro. Não é sobre isso. Sim. É sobre as pessoas que têm essa mesma fome, que querem realizar alguma coisa bacana, sabe? Que querem construir alguma coisa legal, que dão valor para a família, entendeu? Eu levei um tempo para perceber essa nuance, sabe? E isso eu aprendi com o tempo a escolher. Qual foi a distância da tua facul, na verdade do MBA, não sei se é facul ou MBA, até a fundação do Nubank? Você já contou aquela história, começou naquela casinha? Olha, eu fiz tudo muito... quando eu me formei na faculdade, no último ano, eu já estava trabalhando e eu fiz o mestrado junto, na USP. Olha o naipe da loucura. Você sempre foi assim? Sempre fui assim, sempre fui assim. Você concorda que sucesso é uma velocidade? Eu acho que sucesso é muito alavancado pela velocidade. Pela velocidade e pela intensidade. Eu acredito nisso. Você acredita também? Eu acredito. Eu acredito. Esse negócio de devagarzinho, não. Porque, de novo, é proporcional à história da fome. Tem um negócio... eu não lembro se foi no podcast que eu estava junto com ele ou se foi num outro, que o Thiago Nigro falou uma vez e ficou muito comigo. Ele comentou que ele tinha assistido aquele filme da Nike, sabe? E ele falou assim... esqueci o nome do filme, mas você sabe qual é, né? Sei, muito bom. E ele falou um negócio, falou assim, cara, esse filme mostra um negócio que eu acredito, e eu acredito também, que é, quem quer mais, ganha. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, cara. Ai, Jesus. Muito nisso. Sim. E quem quer mais, vai estar disposto a fazer mais, a estudar mais, a trabalhar mais, a tudo mais, cara. É porque não é só o querer, mas o querer é o estopim da parada, é o estopim da ação, né? O querer é o que faz você é o estopim da ação. Todo o resto, entendeu? Sim. Então, sem dúvida. Enfim, mas você perguntou de tempo. Sim. Eu me formei na faculdade, eu tinha 22 anos, na faculdade e o mestrado, né, junto. Sim. Aí eu entrei no MBA com 24, eu me formei no MBA com 25, foi o ano que eu casei. Aí eu fiquei no banco mais uns 5 anos e eu fundei o Nubank com 30. Então, quer dizer, tinha 8 anos da faculdade, 5 anos do MBA, mais ou menos. Mas eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E você sabia que você estava iniciando uma jornada que ia ser muito grande? Você sabia que ia ser tão grande assim? Cara, vou te contar uma história. No dia que eu conheci o Davi, era uma quinta-feira. A gente se encontrou para tomar um café e eu achei que ele era um investidor e tal, que estava olhando... eu não sabia muito o que esperar daquela... Alguém tinha me apresentado, mas eu não tinha muito contexto. Eu sabia que ele vinha do Sequoia, que é um grande fundo de venture capital. Falei, vou lá ver, né? Foi uma época que eu tinha pedido demissão do banco
E sem saber o que eu ia fazer. Então, eu tava falando com todo mundo. Eu queria esse tempo, esse espaço mental para pensar no que eu queria fazer da vida. Eu queria ser muito estratégica sobre como usar os próximos 5, 10 anos da minha vida. Eu falava, cara, eu tô num momento que eu tenho muita energia, eu tenho muita experiência já, eu quero fazer algo incrível. Eu não vou pegar a primeira oportunidade de passar na minha frente. Eu quero realmente pensar sobre isso. Eu quero meditar sobre qual é o melhor uso do meu tempo. Enfim, e aí eu fui lá falar com ele. Eu sei que eu cheguei lá, devia ser umas 5 da tarde. A gente começou a conversar, deu 8h30 da noite. A gente já estava conversando há 3h30 sobre o que poderia vir a ser o Nubank. E eu falei assim, bicho, eu preciso ir pra casa. Eu tenho marido, filho em casa e tal. Mas vamos continuar essa conversa. Aquela noite eu não dormi mais. Eu lembro de falar pro meu marido, falar assim, cara, eu vou ter que fazer isso aqui. Assim, não tem como eu passar isso daqui. Porque se tem uma pessoa nesse país que sabe como fazer esse negócio aqui dar certo, sou eu. Que animal, cara. Eu tinha uma visão tão clara. Claro, eu não achava que a gente ia chegar tão longe tão rápido. Mas eu nunca tive dúvida. Eu tinha Não é uma muita surpresa certeza. hoje? Não é uma surpresa. O Joel fala isso, né? Sim, o campeão não surpreende. Não se surpreende. Não é uma surpresa. Quando o sucesso é inesperado, ele é perigoso. Não foi inesperado. Eu acho que foi um pouco inesperado porque foi Velocidade. muito rápido. Obviamente, exato. você não sabe como exatamente. E tal. Mas eu tinha muita, muita convicção. Muita convicção. Muita, muita.